Olá, pessoal. Tô aqui em direto. Vamos chamar seu Juninho Santos. Duas pessoas, é sério que vocês ainda não chegaram? Tava marcado, já tô atrasada. Seu Juninho, cadê você? Acho que eu tô chamando ele aí. Oh, chegou, aderiu. Então, pessoal, Juninho, é melhor fazer por aqui ou é melhor fazer na sua? O que que você me recomenda? Você que é o social media da parada, uma das pessoas mais famosas dessa internet. Vocês sabem, né, gente? Enquanto eu tenho aí meus poucos seguidores, o Juninho tem uma massa de gente que o segue desde os Estados Unidos. Então, vamos ver como é que ele acha melhor organizar essa live. Ele me chamou, falei que ia fazer, só que eu nem sei gravar as que ficam na dele. Então, às vezes a gente faz e me perco. E depois eu dou trabalho pro Fábio. Pro Fábio. Tá dizendo que ele não pode aderir? Não entendi. O que é isso? Aceitar. Ah, eu não aceitei. Transmitir. Olha como é que eu sou tonta. Já tá transmitindo? É tudo tão confuso pra mim esse negócio de internet. Não tem pedidos. Somos os dois agora. Olha, eu perguntei, não sei se você estava ouvindo, se era melhor fazer aqui ou se era melhor fazer na tua. O que você acha? Continua aqui mesmo. Continua aqui. Continua aqui mesmo que você botou lá a divulgação, teve um monte de gente. Agora o pessoal tá vindo. Agora, então chegue, pessoal. A gente espera um pouquinho para não começar a falar e depois ter que falar tudo de novo. O que você acha? Eu vou respondendo aqui. Eu abri uma caixinha de perguntas e aqui no meu, eu vou respondendo as minhas perguntas que eu tenho aqui na caixinha, ou não? Ah, Priscila, não, vamos fazer o seguinte, vamos direto no tema, porque o pessoal que vai assistir depois, que a live vai estar Vai salva, eles já estar veem o que salvo. querem, né? Tá, então olha só. Primeiramente, ah, a gente vai falar aqui. Eu falei na live de ontem, que eu fiz aqui no canal, sobre as questões da mudança do Plano de Imigração de Portugal, que foi apresentado no dia 3/6. A consequência mais dramática desse plano foi o fim da manifestação de interesse. E deixou as pessoas em choque. Por quê? Muitas delas chegaram em Portugal. Eu acabei de chegar, eu cheguei hoje, cheguei semana passada, e ainda não tinham se preparado para essa, ainda que prevista, intervenção drástica do governo. Mas, primeiramente, eu vou falar sobre o aspecto jurídico. Existem pessoas que estão dizendo que essa medida pode ser vetada na Assembleia da República por inconstitucionalidade. É um grande erro, uma grande falha jurídica dizer isso. Por quê? Do mesmo jeito que a AIMA foi criada através de um decreto-lei, a manifestação de interesse não é um direito absoluto. A gente sempre fala isso, é uma expectativa e não ofende garantias fundamentais. Portanto, não se trata da inconstitucionalidade da norma que foi aprovada no dia 3 de junho. Fala, Juninho. A gente conversou um pouco, acho que hoje, e você disse que antes as pessoas se legalizavam sem a manifestação de interesse. Como que é que funcionava? Então, eu disse que nesse momento a gente vai conseguir separar o joio do trigo. Por quê? Sim. Ah, a gente tem os advogados que são realmente aqueles especializados em direito de imigração, direito internacional privado, que é como a gente costuma falar entre os pares, tá? Na verdade, não é direito de imigração, é direito internacional privado, em que você escolhe essa cadeira. Existem várias maneiras de você se legalizar no território português que não só através da manifestação de interesse. A manifestação de interesse, ela era uma regra de exceção, ou melhor, era uma medida de exceção e não uma regra. E passou a ser uma regra a partir do momento que, em 2017, o governo estabeleceu normas para sua concessão. Então, se antes a decisão era discricionária, sobre haver a possibilidade de você regularizar uma pessoa nos mesmos moldes, com o contrato de trabalho, depois de cumprir as exigências da segurança social, e estando trabalhando em Portugal após 3 meses em que ela estava como turista, era possível se legalizar. Mas era um processo extremamente burocrático e demorado. A manifestação de interesse pela legislação aprovada em 2017, ela foi desburocratizada, ok?
Ela Bom, facilitava, então facilitava mais, no caso, a facilitava. matéria. Eu fiz, inclusive, um artigo de opinião hoje, saiu no Diário de Notícias Brasil, que é um diário especializado, é um jornal especializado para brasileiros, que está na internet, aqui no Instagram, enfim, que é vinculado é um braço do Diário de Notícias. E estava explicando que a manifestação de interesse promoveu o crescimento do PIB em Portugal, a manifestação de interesse promoveu o acesso de outras profissões que, através da burocracia do visto, demoravam muito tempo para chegar em Portugal e avançou na construção civil, ou seja, democratizou mais a questão do parque, o parque de habitação, e também providenciou uma abertura maior para Portugal se tornar um polo também de cultivo. Por quê? Como a gente tem a parte do sul que ninguém quer ficar lá trabalhando, é verdade que o nacional o português não quer trabalhar na agricultura, a gente tem essa questão que muitos imigrantes, e aí nesse caso, o que outrora foram os russos, ucranianos, búlgaros, romenos, Romenos, foram substituídos pelos indo-hispânicos. E são eles que agora movimentam a agricultura em Portugal, ok? E essas pessoas não conseguiam facilmente o visto de trabalho nem como trabalhador sazonal. Conseguiam visto para entrar no espaço Schengen, muitas vezes não era por Portugal, por quê? O visto de Portugal era extremamente burocratizado, mas utilizavam a via de entrar na Europa. Muitos deles conseguiam visto para a Inglaterra, depois desciam para cá porque era uma maneira de se regularizar. E nossa, nessa leva, muitas pessoas entraram para manifestação de interesse. O que não toca os brasileiros, porque o brasileiro tinha a possibilidade de entrar em Portugal como turista, sem necessidade de visto prévio, e a partir de vários outros artigos da legislação, que a gente chama autorização de residência com dispensa de visto, ter a possibilidade de se legalizar no território. Só que a manifestação simplesmente era o mais popular, mas não era o único. Agora, ela deixa de existir e os outros, as outras vertentes de autorização de residência com dispensa de visto continuam lá nos seus lugares quietinhos, só esperando a oportunidade para ganharem um estrelato, ok? Dentre elas, as mais comuns, fala, Juninho. suponhamos que o Juninho chega em Portugal em agosto. Qual seria o processo Quando como tem esse turista? suponhamos, é que o Juninho tem um caso concreto de algum amigo que falou com Não, ele, né? não, não, não é. É porque certeza que eu acho que 99% das pessoas que estão assistindo a nossa live são brasileiros e entre eles são pessoas que querem imigrar e que, tipo, estão Então, perdidos querido, se porque você quer emigrar, o que você tem que fazer? Olha, existe um visto que ele é perfeito para você brasileiro, cujo tempo de expedição é de cerca de 60 dias úteis e que mais do que isso, gasta-se pouco para emitir e gasta-se pouco para comprovar meios de subsistência. É o tal famoso visto de procura de trabalho. Esse visto continua ativo, ok? O visto que foi extinto é o visto das startups. Esse acabou porque ele era decorrente do 89, inciso 6º. Então, esse visto acabou. Mas o visto de procura de trabalho, ele continua ativo e é um visto bastante interessante. E Portugal, ao tirar a manifestação de interesse do circuito popular, vamos dizer assim, acaba por promover o visto de procura de trabalho, principalmente para as pessoas que são da CPLP, porque elas têm uma exigência mitigada em relação a algumas comprovações que precisa para tirar o visto. Entenderam? é, Então, assim, você consegue, existe a você possibilidade consegue, de você você entrar. consegue afixar meu Veja, comentário? Consegue afixar meu comentário? Deixa um comentário aí agora. qual é o teu Deixa comentário, meu filho? Não aí, ó, sei. o do e-mail, que quem que tiver interesse aí, eu escrevi o e-mail aí para o pessoal afixar. Afixa ele, aí clica nele e põe fixar. Ele Pera fica aí. mantido na conversa. Ah, ok. Consigo afixar. Afixado. Já tá? Tá, tá, tá. Ok. Quem tiver interesse, por favor, ó, geral.consultoria.pt@gmail.com, tá? Então, vamos lá. Já até não me perdi, não. O que eu dizia era, quem é CPLP tem vantagem em relação, e isso foi declarado
pelo primeiro-ministro e pelo ministro da presidência que cuida da parte de imigrações, que é interessante para Portugal uma identidade cultural com esses países. E com isso, ele vai alargar o trabalho nos consulados. A proposta é que a gente aumente o fluxo de trabalho no consulado, justamente porque ele sabe que a gente continua precisando de imigração, né? Isso ele sabe. E a gente sabe também que tem que ter uma oferta conforme a demanda. Portanto, tem que ter, do lado aqui de Portugal, um fluxo de trabalho que permita a vinda dessas pessoas. Porque se, de novo, congestionar a fronteira, vamos dizer assim, a gente só vai mudar um problema de lugar. Porque as pessoas elas não vão deixar de vir. As pessoas vão continuar vindo e naquilo que elas continuam vindo, vão pular a janela e ficar no território português irregular. Antes da manifestação de interesse existir, gente, muitas pessoas estavam em Portugal sem documento nenhum há anos. Então, o problema não foi a manifestação de interesse. Agora eu vou fazer uma crítica, porque nós sabemos que a manifestação de interesse existe desde 2017. Até 2018, 2019, o tempo médio de você esperar um documento era de até um ano. Chegou a ser de até 6 meses e passou a ser de até um ano. Até aí, tudo administrável. O que aconteceu? Covid. No Covid, vamos dizer que o CEF tirou férias de 1 ano e meio. A gente não criou protocolos aqui em que pudesse fazer processos digitais. Então, simplesmente congelou o atendimento. Esse congelamento do atendimento é que causou todo esse engarrafamento de manifestações de interesse em análise, o chamado caos. Então, o problema não foi o fluxo de imigrantes, porque o fluxo de imigrantes é praticamente o mesmo. O problema foi o engessamento do sistema administrativo. Então, adianta você interromper a vinda de imigrantes? Não, porque se você não arrumar a sua casa com as ferramentas administrativas necessárias a alocar as pessoas que estão aqui e as que estão chegando, o problema ele vai desaguar em outros locais. A exemplo, vai faltar mão de obra no turismo, vai faltar mão de obra na construção civil. Se falta mão de obra na construção civil, as casas ficam mais caras. Se as casas ficam mais caras, os portugueses vão reclamar, porque diminuiu a oferta de imóveis novos em construção. Consequentemente, também, em outra esfera, diminui o número de caminhonistas, que era um emprego que buscavam profissionais no Brasil para fazer essa via de trabalhador. E, em alguns casos, as pessoas, mesmo sem a carteira, a empresa vinha, contratava com a manifestação de interesse, pagava o CAN, tá? A empresa pagava. E havia um contrato de trabalho que você assinava em que você ficava vinculado àquela empresa por 2 anos, justamente para pagar o custo do seu curso. Para vocês verem como existe uma demanda de caminhonistas aqui. E a maioria das empresas, quando vocês fazem o recrutamento pelo LinkedIn, olha, eu vou contratar se você chegar. Não quer fazer o processo de contratação de visto de trabalho. O que elas querem? Que o profissional chegue aqui, olha, chega, aparece aqui na minha fábrica que eu te contrato no dia seguinte. Quantas pessoas entraram em contato comigo buscando, doutor, eu quero viajar para Portugal e tal. Tudo bem, vamos fazer o visto. Não, doutor, eu tenho que ir na semana que vem. Eu já tenho uma proposta de trabalho. E a coisa funciona dessa maneira. A verdade é esta. Vai acabar? Vai acabar. Só que eu posso dizer para vocês o seguinte. O PIB em Portugal, nesse tempo de manifestação de interesse, aumentou. A arrecadação foi mais de 1,600 milhões, que a gente fala bilhão no Brasil, né? Foi mais de 1,5 bilhão só em impostos. Dessas pessoas que estão ainda com pendência de regularização de documentos. Fala, Vininho. Tá. Com essa notícia que saiu aí, que muita gente saiu falando coisa que não era certa, saíram espalhando. Porque tem muita gente, pelo sensacionalismo, vai pelo like e fala qualquer coisa, lê ali mais ou menos uma notícia maldita. O que prejudica para o brasileiro que ainda não tem manifestação de interesse? Nada. Não prejudica em nada. Zero, 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 zero. Você é brasileiro, você não fez a manifestação de interesse e você acabou de chegar em Portugal, sua vida está salva. Por quê? Existe um outro artigo para você se regularizar, que é o 87A, que é justamente o artigo que trata. Se vocês lerem o artigo, vocês vão ver que tem várias hipóteses de regularização. A última hipótese, ou seja, o finalzinho da frase diz ou tenham entrado em Portugal legalmente. O que significa? Que você não veio pelo Mar de Marrocos. Significa que você passou pela fronteira. Seja através
de um voo que você veio de Madrid, da França, de Luxemburgo, da Bélgica, não importa, e fez o boletim de alojamento, ou seja, comunicou a sua entrada no país, que é muito importante, ok? Por isso que a consultoria prévia antes de você viajar é indispensável, porque sem esse documento você não consegue se regularizar nem com 87A, e a gente tem que ensinar vocês como é que vocês fazem essa devida comunicação, ok? E, além disso, você provar que você tem meio de subsistência. Tem gente que pergunta assim, doutora, para fazer a CPLP, residência, eu tenho que comprovar que eu tenho contrato de trabalho? Não. Para você fazer a residência CPLP, você tem que comprovar que você tem meio de subsistência. Vai, inclusive, valer como meio de subsistência se você eventualmente tem um trabalho no Brasil, recebe por esse trabalho, ok? Como um trabalhador remoto, ou tem uma empresa e comprova que todos os meses você traz o seu rendimento para cá. Um comprovante de renda, né? Um comprovante de renda. Existe Porque a limite? residência associada à Existe CPLP, limite para isso? ela não está associada a um contrato de trabalho, ela está associada à capacidade de você se sustentar no país. Qual é a outra pergunta? Agora tem um detalhe. Para você fazer isso, nos moldes em que a pessoa fala que vai entrar como turista, eu não indico. De qualquer maneira, tem que entrar. E aí tem um parêntese muito grande que precisamos tratar nesse momento. Leiam as 41 medidas. Lá existe uma com bastante relevância. Reforço na PSP em matéria de controle e fiscalização de fronteira. O que isso significa? Maior rigor na entrada e maior rigor no território todo em relação à população imigrante. Ficou provado, através do pronunciamento do ministro, e eu e o Juninho já tivemos essa discussão, que a criminalidade não aumentou em função da imigração. O Juninho dizia que sim, eu falei que não, e isso foi declarado pelo governo. Se são dados maquiados ou não, o governo admitiu que não aumentou. Por hora, e olha a justificativa do ministro. Bom, ainda que não tenha aumentado a criminalidade, vamos reforçar a polícia de controle pelo seguinte: a população fica mais segura. E a insegurança também promove a violência, querendo dizer os movimentos xenofóbicos, enfim, utilizando essa via de que, olha, se nós aumentarmos o poder de polícia, aumentarmos a fiscalização, nós impedimos o discurso de pessoas que dizem que a imigração promove a violência. Vamos lá, gente, de perguntas. Tá. Só uma outra situação que eu preciso concatenar aqui ideias. Essa live não vai ser longa, senão fica até muito chato para vocês. Que é a seguinte. Bom, em relação à troca da CPLP, que é muito importante, eu tenho duas situações aqui para falar. A primeira é a troca da CPLP. Vamos analisar o plano de migração de Portugal, junto com o Pacto de Migrações e Asilo Europeu, que vai entrar em vigor em 2026. Portugal é signatário e também vamos examinar junto o Pacto Europeu e Africano para Imigrações. E Portugal, nesse caso, está na presidência do plano. Então, são três coisas diferentes. O plano nacional, o plano europeu, que é o todo, e o plano Europa e África. Nós precisamos entender esse contexto e pensar em termos de documento. Juntamente, vamos analisar o ETIAS e o EES. São coisas distintas. Portugal está, juntamente com toda a Europa, modificando o sistema de controle de fronteira. E, para isso, a CPLP não serve. O que vai acontecer é a mudança. Eu falei isso ontem, hoje foi anunciado. O nome do visto é Visto Comunitário Schengen. Portanto, a CPLP de papel vai cair e vocês vão ser chamados, as pessoas que não fizerem a troca em tempo, o que eu sempre recomendo, paulatinamente a fazerem a troca do título de papel pela biometria e recolha facial, ok? Bom, o que isso significa? Se a gente pensar em termos de data e que o governo não quis se comprometer em todos os jornais, essas perguntas foram feitas por vários jornalistas, presencialmente e em matéria escrita. Em momento nenhum o governo disse, olha, vamos terminar de regularizar as pessoas, data tal. Por quê? Se eu não me comprometo, se a situação dá pro torto, eu não fico mal. Mas tudo indica que os processos sejam chamados até 2026 meados. Como é que a gente sabe disso? Precisa ter uma análise histórica, ok? Hoje,
as pessoas estavam falando sobre o portal da AIMA para alteração da alteração da manifestação de interesse. Reparem que só serão chamados para manifestação de interesse pessoas que fizeram uma manifestação até abril de 2023. Vamos somar o Lé com o CRE. O que aconteceu depois de abril de 2023 em massa, adesão? CPLP. Portanto, quem tinha manifestação antes de abril de 2023 fez a adesão à CPLP. Depois disso, não podia mais fazer. Ou seja, quem trocou a manifestação, trocou. Quem não trocou, foi insistente, aquele turrão. Obrigatoriamente, agora o governo tem que tratar dessas pessoas. Porque quem tem CPLP, com a prorrogação dessa residência, eu deixo de dar o status de indocumentados. Mas quem foi turrão e quis continuar com a CPLP, o que eu tenho que fazer? Não vai ter jeito, eu tenho que dar documento para essas pessoas. É por isso que a troca, ou melhor, o agendamento da manifestação de interesse, só quem recebe esse e-mail de convite é até abril de 2023. Então, primeiro é essa leva que vai ser tratada. Na sequência, as pessoas que têm a prorrogação da CPLP até junho de 2025. Perceberam? Então, quem quiser se antecipar, o que precisa fazer? A troca. É possível fazer a troca da CPLP por outros artigos? Sim. Em que circunstâncias? São vários artigos. Para isso a gente indica a consulta. Doutora, ainda é possível fazer a troca da CPLP se eu tive a minha manifestação de interesse cancelada? Sim. No documento que a gente recebe hoje, se você entrar, eu mandei para o Juninho, ele falou que estava com preguiça de ler. São 6 páginas. 6 De um tutorial. Eu no mercado não tinha como ler, não. Um tutorial ensinando vocês a fazerem a atualização de dados da manifestação de interesse, ok? Bom, nesse tutorial tem lá uma situação em que diz, inclusive, como é que você faz para resgatar a sua MI. Se eventualmente você aperta um botão que fala que você quer o cancelamento, existe uma maneira de você fazer o resgate. E para onde você faz isso? Mandando e-mail para a manifestacão.interesse@aima.pt. Bom, no portal da AIMA tem lá o indicativo de como você tem esse tutorial, dando o quê? Dando indícios de que realmente a gente fala isso aqui, os atendentes no telefone, quando você consegue ser atendido, confirmam a informação. É possível sim fazer o resgate da sua manifestação. Portanto, você pode pedir a troca da CPLP pela sua manifestação original ou qualquer outro artigo. Fala, Juninho. Era aí que eu queria chegar. Quem trocou a manifestação de interesse pela CPLP consegue voltar? Consegue, você pode resgatar. E aí, no resgate da manifestação, você pode, inclusive, se for fazer um processo judicial, pedir para que seja considerado para efeitos de tempo de residência o seu pedido original. Porque é para ele que você vai olhar quando você pedir os efeitos da nacionalidade, por tempo de residência. Ok? Isso casa com a mudança da lei da nacionalidade. As pessoas falam o seguinte: olha, ainda não vale porque não foi regulamentado. Quem disse que precisa de regulamento? Desde 1º de abril, a lei está em vigor. Cabe aí o jurídico, ou seja, os advogados de plantão, fazerem valer o que está escrito. Na disposição da legislação, não diz, olha, essa lei entrará em vigor após o regulamento. Não trata disso. Certo. Então, o brasileiro que planejou imigrar esse ano, por exemplo, junho, agosto, julho, a pessoa já tem passagem comprada, já está pensando, vou mudar, quero morar em Portugal. Ou seja, ela, mesmo que ela já venha como turista, não vai ser afetado? Ela tem meios de se legalizar? O brasileiro tem meio de se legalizar? Tem, eu te falei, 87A. Quer que eu leia o artigo para você? Não, é porque teve uma pergunta aqui. Que a pessoa já tem passagem comprada para junho. E o que ela faria? Se a pessoa tem passagem comprada para junho, eu vou dizer para a pessoa que a primeira coisa que ela tem que fazer é uma consulta. E se for o caso, dependendo das circunstâncias em que ela vai, de fato, viajar, eu vou recomendar que ela talvez altere os planos. Se for o caso, inclusive mudar a data da passagem e tirar o visto de procura de trabalho. A gente tem que analisar caso a caso, ok? Cada situação é uma situação diferente, né? Então tem que Cada situação é uma situação diferente. Agora,
A tendência, pessoal, como eu disse, se vai aumentar a fiscalização de fronteira, vai aumentar o corpo de funcionários da PSP, que vai ganhar uma atribuição ah, ah, de fazer essa fiscalização, podem ter certeza que vai aumentar o número de pessoas barradas na imigração. O que passa com quem fez manifestação de interesse depois de abril de 2023? Fica no limbo, O que é limbo? aguardando. A verdade é essa, gente, é uma questão de datas. Fica aquela Se bolinha ali você no meio da pensar, tela. olha só, já ficou registrado que você vai ser tratado, mas você vai ser tratado de acordo com uma fila. E aí, nesse seu caso específico, cabe uma ação judicial, sabe por quê? Porque o processo administrativo, ele tem que ser encerrado, o procedimento administrativo, em até 90 dias. Então, saiu uma decisão jurisprudencial de uma pessoa, acho que é do Paquistão, recente, da semana passada, em que o juiz condenou a ANMA a emitir o título de residência, justamente pelo fato de que ele estava esperando há 2 anos ou 3 anos pela manifestação de interesse ser analisada. Ele entrou com o processo, a jurisprudência mostrou, olha, se o processo não é analisado em 3 meses, ainda estabeleceu multa pelo descumprimento em caso da ANMA não acatar a ordem judicial. Então, o seu caso, a gente já está em 2024, em junho. O seu processo já tem 1 ano e 3 meses. O que você tem que fazer? Uma ação judicial. Ah, então quem já tem, por exemplo, 1 ano que fez. Quem já passou de 3 meses tem argumento suficiente com base nessa decisão, ok? Para pedir, se for o caso que você comprove, inclusive, perda de oportunidades, uma série de circunstâncias que, pela falta da residência, te causaram prejuízo, você pode pedir, inclusive, indenização ao Estado. Então, quem quiser um acompanhamento jurídico, pode te chamar aí? Claro. Aqui, ó, o e-mail. Gente, o e-mail está fixado lá embaixo, lá nos comentários. Manda um e-mail para a doutora, marca uma consulta. Se você se enquadra nesse... A pessoa pode até indenizar entrar numa ação judicial contra o Estado e o Estado indenizar a pessoa. Se ficar provado que os efeitos da falta da residência, sim, ok? Acordo do Tribunal Central Administrativo. Essa decisão é do dia 24/4/2024, ok? Deixa eu ver. Nacional de Bangladesh, residente de Portugal, tentou intimação para a proteção de direitos, liberdades e garantias contra a ANMA, pede a condenação da entidade demandada a decidir seu pedido de autorização de residência, requerendo ainda a aplicação à entidade da demanda de sanção pecuniária compulsória. Alega para tanto. Eu não vou ler aqui, porque vai demorar um bué de tempo. Ok? Agora, eu quero mostrar para vocês... A pessoa não pode somente processar, né? Ela tem que comprovar que ela foi prejudicada por alguma maneira, né? Sim. Isso é óbvio, né, gente? O acórdão, ele foi elaborado em 24 de março de 2024, tá? O processo, ele é de 2023, ou seja, está mostrando que o judiciário, e isso daqui é um processo, quando para chegar no acórdão, está em recurso, tá? Primeiro ele ganhou, na primeira instância, a ANMA recorreu e a ANMA perdeu. Então, assim, quando a gente fala cerca de 3, 4 meses, é para a primeira resolução. Que aconteceu nesse caso aqui. O processo é de 2023 e ele ganhou em segunda instância em abril de 2024. E isso foi divulgado. Deixa eu ver quanto que ele entrou com a ação. Aqui vai ter o dia. Enfim, eu vou lá para o final, que eu já quero fazer o resumo. Não se verifica contra a expulsão, providência cautelar exigida pela parte normativa, uma vez que não. Doutora, só que, então qualquer pessoa... Vai, termina aí. Então, ele ganhou, né? Aí, sem custas, ele não pagou em relação, porque ele tinha gratuidade de justiça. A decisão é, pelo exposto, acorda o juiz da subseção comum a negar o provimento ao recurso, que é da ANMA, interposto e, em consequência, confirmar a sentença recorrida. Esse acordo é do dia 24 de abril. Quem é o recorrente é a ANMA, não é ele, porque ele ganhou em primeira instância. Entenderam? Não. Ou seja, a ANMA recorreu pelo fato de que ela perdeu, porque o atraso na análise da manifestação passou de um tempo razoável. E tem acontecido com várias pessoas. Eu comecei a falar isso no começo do ano. Até essa época, existiam cerca de 1.000 e poucos processos no Tribunal de Lisboa para análise.
Depois que eu comecei a falar isso, agora tem quase 7 mil. Tô quase batendo. Assim, eu fiquei pensando, devia ter batido na minha boca e reservado essa informação sobre os meus Não, clientes. não, mas, Mas mas como a deixa eu gente não é apenas advogado, é operador do direito, me cabe informar as medidas que são possíveis para vocês. Pode haver um engarrafamento dos tribunais? Pode. Mas sabe qual é a diferença? Que esse engarrafamento do tribunal garante a você, talvez, uma compensação pecuniária pelo tempo de espera. Quando você vai só nos grupos de Facebook e TikTok, WhatsApp e etc., TikTok. reclamar da vida, isso só enche linguiça e não acontece nada. Nem com o Estado, nem com a ANMA e só te prejudica. Então, quando você for. Sabe aquele negócio de cão que lada não morde? Não avisa que você vai morder, não. Já chega lá mordendo. É mais ou menos por aí. Tá, Fala, Juninho. por um exemplo, tem pessoas que é como o Juninho, né? Como o Juninho, quando chegou aqui, demorou. Tá em Portugal, demorou 1 ano e meio sem fazer manifestação, não fez nada. Há possibilidade dessa pessoa que entrou de forma legal no país ou entrou por outro país, que está em Portugal já há mais tempo, sem manifestação, sem nada, e quer começar o processo agora de legalização. Existem formas dessas pessoas se legalizarem? Não Existe. tem nada, só tem o NIF, Existe. NIF. Existe. Existe? Existe. Mas é como eu estou lhe dizendo, independente da situação, a lei não estabeleceu, olha, no 87A, a exemplo, que, olha, só a partir da promulgação da lei. A lei não estabeleceu uma definição de quando ela ia começar a valer para a regularização. O que ela diz entrou de forma legal no território. Portanto, se entrou de forma legal no território, vale. O que você vai ter que provar é que entrou de forma legal no território. Vai haver aplicação de multa para o seu caso? Possivelmente vai. Por quê? Nesse caso, houve uma negligência da sua parte em que você passou no tempo regulamentar para estar no território. Agora, é possível se legalizar? É. Pode haver contraordenação? Pode. Mas é possível se legalizar. Ok? Gente, Até e é muito digo para importante. você o máximo da contraordenação. Bom, depois isso daí já é um pormenor. Mas É fala. muito importante, vocês que quiserem marcar uma consulta com a doutora Priscila, o e-mail dela tá lá Tá aí. embaixo, tá É fixado, fixado. deixei Deixa eu afixado. falar com vocês. Entrem em contato o quanto antes, que a Priscila tem muito cliente e querendo ou não, é por ordem de chegada que ela vai agendando vocês. É. Ela atende até tarde. Inclusive, uma pessoa agora, acho que o Elton Alves, entrou em contato comigo e ele falou: doutora, tem antes? Eu falei: não tenho, não, só tenho consulta para lá depois do dia 19 agora. Tá sim. Então Então, façam isso, entrem em contato. Você que tem dúvida, você que precisa, porque tem muito TikTok, muito Instagram. Hoje mesmo eu mandei um vídeo para a doutora Priscila de um caso de um cara que eu vi no TikTok. Perguntei a ela, falou: Juninho, não tem nada a ver isso aí. Então, é muita informação que o pessoal passa, é só para ganhar visualização. E às vezes você fica todo empolgado e vai ver não era aquilo que a pessoa está falando. Então, entre em contato. Talvez não a Priscila, talvez você conheça um outro advogado bom também, entre em contato, mas eu falo. escolha um acompanhamento Hoje eu jurídico. já costumo receber bastante elogios em relação a isso. As pessoas dizem assim: eu só confio em você. Não, existem outros, são a maioria. Não, infelizmente na internet, porque tem advogado que é excelente, não está na internet, tá, Uhum. gente? Na internet a gente vê de tudo, a verdade é essa. Mas existem sim os bons advogados e pode contar que geralmente esse grupo de bons advogados anda junto. Está sempre se encontrando em congresso, em reuniões, em workshop. Quem anda muito isolado assim, avulso, aí você desconfia. Não se menciona, não faz uma conversação, não se encontram. E aí é que a gente tem que começar, por quê? Geralmente os bons advogados, eles estão sempre vinculados à ordem, a programas sociais, estão sempre sendo, buscando maneiras de se atualizarem, divulgam seus conteúdos no sentido coletivo, marcam reuniões e a gente está sempre fazendo. Repara nisso, no nosso próprio network, quando a gente se encontra, quando a gente se vê, o que a gente debate. Então, você vai observar que os bons andam juntos, É, para várias áreas. porque hoje em dia saiu, as pessoas estão dizendo, não vale a pena contratar um advogado, eu faço sozinho, mas, meu, é o processo que vai demorar. Eu preferi ter um advogado para fazer para mim e eu trabalhar para eu não perder meu tempo. Vai num órgão, dá uma informação. Vai no outro, dá outra informação. Vai para lá, não sabe fazer. Aí vai para outro lugar. Não, é lá onde não sabe fazer que faz. Então, eu aconselho todo mundo, busque um advogado bom. A Priscila está aqui. Pessoa que eu conheço, a gente já trabalha junto desde 2018. Começo de 2018. É uma pessoa de confiança. Mas se você tem um advogado de confiança, poxa, faça com ele, busque um acompanhamento jurídico. A pessoa tá ali para brigar por você. Não faça nada de boca também, né, Priscila?
É o que Faça eu seu costumo. contrato. Não, por isso que a gente tem que ter contrato para tudo e recibo para tudo. Exigir o seu recibo, nota fiscal de serviço prestado, tá, gente? Isso é muito importante. As pessoas falam assim: poxa, mas a doutora cobra caro. É porque a doutora recolhe o IVA, tá? A doutora recolhe o IVA, registra o contrato, é tudo direitinho. Mas, enfim, eu não quero fazer propaganda de mim nesse momento. O que eu quero fazer, por favor, é terminar o assunto em relação à CPLP, como eu vim dizendo. Então, se você está na expectativa de que no próximo ano você vai ser chamado para tratar a CPLP e trocar a biometria e tirar a recolha de imagens, bom, nesse caso, eu ouso dizer que não vai ser na sua expectativa. Doutora, não tem problema nenhum, eu não quero sair de Portugal. Para mim, ficar aqui 2 anos sem a residência de cartão não causa maiores transtornos. Ok, não tem problema. Agora, fique você sabendo que a partir de outubro, toda a União Europeia vai aderir a um sistema digitalizado. Possivelmente, quem viaja por esses lugares já começou a observar que os aeroportos estão mudando de cara. E nessa situação, se você tem um passaporte brasileiro e já passou o seu tempo de turista, você não vai conseguir ficar transitando entre os países. Porque é muito bonito enquanto a gente não tem o sistema funcionando. A partir de outubro vai ser obrigatório, então o trânsito vai ficar complicado. Então, para essas situações, eu aconselho a fazer a troca da CPLP, sim, porque é um título que não vai valer na União Europeia. Como de fato não vale, né? Aí as pessoas podem falar assim: poxa, mas é um título de papel, mas quem é cidadão europeu também tem um cartão residente de papel. É verdade, é um certificado de residência da Câmara Municipal. Só que essa pessoa também anda com seu cartão cidadão do seu país de origem, que essa identificação pode transitar em qualquer aeroporto. Um europeu não precisa de passaporte para viajar. A verdade é essa. Ele só precisa usar o seu passaporte quando ele sai da União Europeia. Mas dentro da União Europeia, ele anda com a carteira de identidade. Do mesmo jeito que o brasileiro anda com a carteira de identidade no Mercosul. Façam a analogia. Então, se eu sou europeu, eu ando com a carteira de identidade, e eu estou residindo num país europeu de forma regular, eu vou ter o equivalente a uma carteira de identidade, que é justamente o título de residência. É óbvio que tem que andar acompanhado do seu passaporte, mas o fato de haver um título de residência significa que você está cadastrado no SIS, e esse sistema vale a leitura em toda a União Europeia. Isso junta com o quê? Com a necessidade de controle de imigração que a União Europeia tem batido muito em cima. Vocês estão sabendo que hoje, no dia 9 de junho, vai haver eleições em Portugal para formar o Parlamento Europeu. Observem quem serão essas pessoas eleitas e observem a pauta. A União Europeia está realmente mudando de configuração para criar um projeto de mais rigor nas fronteiras. Inclusive, existe aprovado agora uma situação em que você pode tirar pessoas que estão em situações carenciadas ou de asilo e pagar a outros países para receber essas pessoas. Ou seja, ao invés de elas irem para o país de origem, o país da União Europeia, que tem esse contingente populacional e que as pessoas não querem essa população se aglomerando nas suas cidades, os países da União Europeia estão fazendo assim um fundo para pagar a países que vão receber essas pessoas que alegam não serem seguras nos seus países de origem para poder ir para outros países. Só para vocês terem ideia. Ou seja, a imigração está mudando de cara. Gente, vamos encerrar? Temos algumas perguntas para responder? O que você acha? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer 20 minutinhos de perguntas, mas aí vamos tentar resumir. Tá bom, então. Eu não estou lendo as perguntas, você lê para mim e diga. Tem perguntas? Eu nem sei se tem perguntas. 79 pessoas? Não, até tem pergunta, mas ficou lá para cima. Enquanto você estava explicando, passou. Vamos deixar o pessoal perguntando aí. A gente vai. Eu posso responder as perguntas da minha caixinha que ficou? Tem aí? Senão eu vou ter que fazer uma live de tarde só para responder as minhas caixinhas. Faz uma live para responder sua caixinha depois? Tá bom, tem o CPLP, não recebi e-mail para renovação. O que fazer? Querido, você tem CPLP e não recebeu e-mail para renovação, porque você não vai receber. CPLP não vai receber e-mail para renovação. Eu disse no início da live o seguinte: só vai receber e-mail para renovação quem fez manifestação de interesse até abril de 2023.
Não, olha só, eu confundi tudo o que eu estava falando. Me apaga, eu vou dar um reset. Não vai haver renovação de CPLP. Então, eu confundi renovação automática de título com CPLP. CPLP não renova, CPLP prorroga. O título vai continuar sendo de papel e você vai ser informada, né, pela mídia, enfim, ou vai receber até pela própria AIMA um e-mail dizendo qual é o número do decreto-lei que vai prorrogar a CPLP até o ano que vem, porque essa foi a promessa do governo. Ela ainda é válida até o dia 30 de junho e depois vai ser válida até 30 de junho de 2021. Já estou terminando, Julinho, vai para a próxima. Tá pronto. A sua Xará está perguntando, valor Sim. da consulta, doutora Priscila? Não posso falar pode na falar de valor. internet. Não é porque eu não queira, não, gente. Minha consulta é barata. É porque eu não posso, é proibido. Vai, de novo. E quanto aos títulos de autorização de residência, artigo 88, vencidos desde maio do ano passado? A renovação? Lembra que eu falei sobre a ação judicial? O título de residência, se você não conseguiu renovar até hoje, o prazo para renovação, se você já deu entrada ou se você não conseguiu o agendamento, você tem que entrar com uma ação, porque a renovação ela tem que ser feita em até 60 dias. Pronto. Pronto, é isso. Então, gente, olha só, quem quiser entrar em contato com a doutora Priscila, olha, eu tô vendo gente fazendo pergunta aqui, você tá deixando passar. Não, calma, o Ian calma. Falando, minha CPLP tá vencendo. Minha tinha MI de outubro. Tenho um contrato efetivo de mais de um ano. O que que eu faço? Troca, meu filho, pede o resgate da sua manifestação antiga e troca a sua CPLP de hoje pela MI de ontem. Para que seja a sua residência do amanhã. Mais ou menos isso. Fiz um trocadilho, mas é isso que eu quero que você faça, viu, Ian? Felipe Vasconcelos, abraço, é conhecido meu. Doutora, boa noite. Em julho, como turista em Portugal, já está ativo o ETIAS ou ainda está carimbado na entrada? Só ano que vem. O ETIAS só vai entrar ano que vem. Mas você se vem como turista, por favor, faça uma consulta correta para saber as maneiras de você fazer a sua viagem, se você pretende ficar, mesmo que você pretenda ficar como turista, a gente sempre aconselha, tá bom? Pronto. Tem a Maria perguntando aqui, doutora, tem a CPLP caducada. Ok. Calma. Vamos indo aqui, ó. Eu posso entrar em processo para conseguir uma vaga no reagrupamento familiar? Pode, inclusive, já existem várias situações de reagrupamento. Agora deveriam estar abertas as situações de prescrição de crianças entre 5 e 15 anos e adultos relacionados com essas crianças. Se você está numa dessa situação e você fez o cadastro em janeiro e ainda não recebeu resposta, de novo, processo judicial. Pronto. É garantido que consigo trocar a CPLP? A garantia está no seu status, ou seja, você vai conseguir trocar se você preencher os requisitos da legislação. E eu só posso saber se você vai ter a garantia de preencher os requisitos a partir do momento que eu fizer uma análise do seu perfil, ok? Família de cidadão europeu que não tem a residência ainda. Família de cidadão europeu. Primeiro, não é toda a família de cidadão que tem direito à residência. A gente falou sobre isso hoje, Julinho. São os ascendentes, descendentes, filhos maiores que têm alguma incapacidade. Se não tem a residência ainda, tá papando mosca. Por que você ainda não fez uma consulta, buscou um advogado para marcar o seu agendamento? Que direito você tem, se você está elencado nessas situações? Ascendente, descendente, filhos maiores, se tiverem algum tipo de incapacidade, ok? A Aline, minha amiga, está perguntando aqui, pessoal que entra a partir do próximo mês em Portugal não consegue legalizar? Consegue, Aline, ela já falou isso no começo da live. Sim, mas eu não estou recomendando que você venha para Portugal buscando a sua legalização, porque você pode tirar o seu visto no país de origem. E nesse caso, você já vem com agendamento para você apresentar na AIMA e o seu processo de residência vai sair muito mais rápido do que todas as pessoas que estão aqui na live querendo saber como é que se regulariza. Como fica a situação de tempo de residência CPLP com essa situação de prorrogação? Na verdade, todo mundo que entrou pela CPLP, todo mundo não, porque teve gente que trocou pelo visto de procura de trabalho. Essas pessoas já vêm oriundas da manifestação. Um dos objetivos da nossa demanda é que essas pessoas tenham contado o tempo de residência desde a época que fizeram manifestação de interesse. A CPLP prorrogada ou não faz diferença para contar o tempo de residência. Se eu conseguir perceber a pergunta. CPLP 87A. Para comprovativo de se manter, a carta convite ajuda? Não, carta convite não tem nada a ver com a manutenção de renda. Nada a ver. É como se eu tivesse falado banana e você falou manga. Nem se comunicam.
O esporte é natação e chegou de chuteira. Vamos. É mais ou menos isso. Cheguei com... Termo de responsabilidade não é a mesma coisa que carta convite. E, infelizmente, as pessoas confundem muito isso. E uma das questões que esse governo não apoia do governo anterior é aceitar o termo de responsabilidade prefeito da CPLP. Eu concordo. Quem vem alegando o CPLP tem que saber se manter no país. Não tem que contar com a ajuda de terceiros. Porque aí vai lá para Arroz, os Anjos e vai morar nas tendas. Tudo CPLP. Beleza? Ok. Quem são essas pessoas que se responsabilizaram por elas? Entendam isso. Onde? Tá onde? Se você vai migrar, seja capaz de sentar a si mesmo. Cheguei com família dia 28 e iniciei minha manifestação de interesse, mas faltou alguns documentos. Pode editar. Agora, você encerrou. Uma coisa é você atualizar informações. Outra coisa é saber se você deu entrada na manifestação, se você recebeu um número. Ou seja, se você terminou o processo. Se você não terminou o processo, não tem o que fazer. Extinguiu o portal e você não pode mais mexer. O e-mail para entrar em contato com a doutora Priscila está fixado lá embaixo no meu comentário. Manda e-mail para ela, gente. Bora, Juninho, eu quero dormir. Calma, falta 11 minutos. Okay. Minha residência do meu filho está vencida desde fevereiro, tentando, não consigo. Já enviei e-mail, liguei, não dá certo. Processo! Mas aí a pergunta é, você vai querer gastar com ação judicial ou você vai continuar reclamando na internet que é minha residência e eu não consigo fazer o agendamento, blá, 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 blá. As pessoas só vão entender que quando um órgão da administração pública não funciona, só há duas maneiras. Ou você reclama do órgão nas mídias sociais e não acontece nada, ou você entra com uma ação judicial. Exato. E pode, no caso, dependendo das circunstâncias e das provas, receber uma ação indenizatória pela ineficiência do serviço público que tem te causado prejuízo. Exato. Um aplauso para você. Fiz minha manifestação CPLP faz 1 ano e nada, não recebi. Lembra que eu acabei de falar do caso do Bangladesh? Então, é esse. Agora, tem 1 ano e nada. Quem fez 1 ano a manifestação de interesse não vai receber e-mail pedindo agendamento, porque, lembra que eu falei? É só para aquela massa que fez até abril de 2023 e não aderiu à CPLP? Então, essas pessoas é que vão ser agora as convidadas, receberam aquele e-mail para fazer o pagamento e vão ser convidadas, conforme a agenda, para fazer a recolha da biometria e da foto. Se você fez há 1 ano, significa que foi em junho. Se foi em junho, você está fora dessa lista. Mas você pode entrar com uma ação judicial alegando que a demora na análise do seu procedimento. Tenho minha CPLP caducada. Posso viajar para o meu Angola? Pode. Mas aí, a questão é, você terá problema no retorno quando voltar a Portugal? Não. Mas Angola vai aceitar o decreto de prorrogação de um país terceiro? Isso é um tema muito interessante, e porque não adianta nada Portugal sair emitindo decreto de mobilidade de prorrogação se não informar nas embaixadas correspondentes, né? Ou seja, lá no posto de fronteira do país de origem, que esse decreto está em vigor. Porque isso é muito uma questão casuística. Pode chegar lá em Angola e a pessoa da companhia aérea falar assim, olha, mas isso aqui só vale em Portugal, não vale aqui em Angola, portanto você não consegue embarcar. O problema não é no aeroporto de Portugal, o problema é sair de Angola. Porque diferente do que acontece no Brasil, que você não precisa de um visto prévio para embarcar para Portugal, os outros países que compõem a CPLP precisam. É a mesma coisa. Eu chego nos Estados Unidos, eu tento chegar nos Estados Unidos, eu não tenho um visto, eu consigo passar embarcar, eu não consigo nem passar na aeromoça, que dirá chegar no controle de fronteira do território americano. Por quê? Acho que parou a live ou parou só do Juninho, gente? Tá atualizando a do Juninho. Porque as próprias companhias aéreas servem de entrave a esse embarque. Então, se Angola, no caso, reter você não consegue nem chegar em Portugal para aplicar a prorrogação do decreto. O Juninho tá parado, gente. Tá acabando. Minha CPLP tá vencida. Posso trocar? Preciso. Olha, o Ian pode ir ao Brasil. Pessoal, o Juninho parou aí. Eu não sei o que aconteceu. Então, eu vou encerrar a live, tá bom?
Vou pedir para vocês compartilharem, vou fazer uma reclamação aqui. Eu observo que vocês ficam aqui, pegam as informações, ok? Mas vocês não compartilham. Isso tem uma ação social por trás. As pessoas têm que ser informadas. Por que vocês não divulgam uma informação que é coletiva e tem a finalidade de beneficiar várias pessoas? Sejam solidários, divulguem também informação. Porque muitas vezes as pessoas não têm acesso a esse canal. E vocês aqui, sabendo da informação, é bom a gente divulgar. Vocês divulgam um monte de piada, divulgam um monte de coisa que não tem muito sentido. Agora, um conteúdo que é informativo de ordem pública, vocês acabam por não divulgar. Como é que eu disso? Eu vou lá olhar as estatísticas. Tem uns comentários e tal, mas zero compartilhamento. Nisso eu fico chateada, como se fosse uma situação assim, eu fiquei até acordando até tarde, ela falou para mim, eu recebi a comunicação, não vou divulgar para ninguém, não. Isso é chato, né, gente? Além de você promover o conhecimento para terceiros, você ajuda o nosso trabalho, tá bom? Beijinho para vocês e até a próxima live.